Então, bom dia. Hoje é dia 27 de julho de 2024, aproximadamente meio-dia. Solzinho aqui. Saiu, está bom, mas está meio frio, um vento frio. Ontem choveu, né? Ontem. Então vamos lá. Um contexto. Eu vou passar um contexto aqui a respeito da igreja. Igreja de Cristo. A igreja primitiva. Como era a igreja primitiva? Isso aqui não é da minha opinião, isso aqui é tirado de pesquisa de livros sobre a história da igreja, certo? Então, vamos passar lá, até porque muitas pessoas, muitos jovens, tem muitos jovens, até pessoas adultas, que já estão desenvolvidos, assim, culturalmente, e não conhecem a igreja. Pensa que a igreja é essas igrejas que existem, certo? Mas a maioria dessas igrejas que existem não é a igreja de Cristo do tempo antigo, certo? Então a história, nós temos que resgatar a história. Vamos passar isso aqui, sem muito enrolação. Vamos lá. O ponto de partida da igreja de Cristo é o Monte das Oliveiras, não muito distante do muro oriental de Jerusalém. Acerca do ano 30 AD, entenda, ano do Senhor, ou era cristã ou era comum. A.D, ano do Senhor, ou era cristã ou era comum. Jesus Cristo ressuscitou e ministrou seus últimos ensinamentos aos discípulos e ascendeu ao céu, ao trono celestial. Durante todo o segundo século, todo o terceiro e parte do quarto século, o império mais poderoso da Terra exerceu todo o seu poder e influência para destruir aquilo a que chamavam superstição cristã. Isso aqui está num relato histórico, certo? Continuando. Mas a igreja perseguida passou a ser a igreja imperial. A cruz tomou o lugar da águia como símbolo da bandeira da nação. E o cristianismo converteu-se em religião do Império Romano. A capital cristã, Constantinopla, ergueu-se e ocupou o lugar de Roma. Roma, ao aceitar o cristianismo, começou a ganhar prestígio como capital da igreja. Um avião que está passando aqui agora. Vamos. Com a queda do Império Romano Ocidental, iniciou-se o período de 1000 anos, conhecido como Idade Média. Naquela época, os bispos de Roma esforçavam-se não só para dominar a igreja, mas também para dominar o mundo. Esse bispo de Roma aqui é o papado. Os papas eram conhecidos como bispo de Roma. E ainda são, né? Continuando. A religião e o império de Maomé conquistavam todos os países do cristianismo primitivo. Esse é um outro contexto daquela época. Maomé pela espada. Certo? Continuando. A história antiga termina com a queda de Roma, aproximadamente 476 depois de Cristo, certo? A história medieval terminou com a queda de Constantinopla, em 29 de maio de 1453. No século XVI, que é a reforma da igreja, com Martim Lutero, ele afixou suas 95 teses, me parece que é 95, né? Na porta da Catedral de Wittenberg. Não sei se é assim que se pronuncia. Isso lá na Alemanha. Para defender-se, compareceu ante o imperador e os nobres da Alemanha e quebrou os grilhões das consciências dos homens.
certo? Isso aqui é um panorama assim geral da Igreja Antiga. Então, a Igreja Católica Romana insiste em tirar o direito de consciência das pessoas, certo? Ressaltando este assunto aí também. Bom, havia contra-reforma, iniciada nos países católicos para conter o progresso da reforma de Martim Lutero. Após guerra de 30 anos, assinaram o Tratado de Paz em Westfália, em 1648, traçando linhas permanentes entre as nações católico-romanas e as nações protestantes. Então houve guerra nessa época, quando Martim Lutero se levantou, se rebelou contra a Igreja Católica. Então, com a implantação dessa reforma na doutrina da católica, resultando nas outras denominações, houve guerra. Quando iniciado esse passo que Martim Lutero tomou, começou a acontecer as guerras. E essa guerra aqui, praticamente, ela foi encerrada em 1648, certo? Entre estados católicos e protestantes. E há um contexto por detrás disso, tá bom? Isso aqui não é um assunto para agora. Continuando. A igreja cristã, em todas as épocas, quer no passado, presente ou futuro, é formada por todos aqueles que creem em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. No ato de crer está implícito a aceitação de Cristo como seu Salvador pessoal, para obedecer-lhe como Cristo, o príncipe do reino de Deus sobre a terra. A Igreja de Cristo iniciou sua história com um movimento de caráter mundial no dia de Pentecoste, no fim da primavera do ano 30, que foi 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus e 10 dias depois da sua ascensão ao céu, certo? Na manhã do dia de Pentecoste, 120 seguidores estavam reunidos orando, e veio sobre eles o Espírito Santo de forma maravilhosa. Tão real a manifestação, foram vistas descer do alto como que línguas de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um. Iluminou as mentes dos discípulos, dando-lhes um novo conceito do reino de Deus, sobre aquelas 120 pessoas que estavam orando, certo? Bom, continuando. Compreenderam então que esse reino não era um império político, mas um império espiritual, na pessoa de Jesus ressuscitado, que governava de modo invisível a todos aqueles que o aceitavam pela fé. Governava de modo invisível, lá no céu. Aquela manifestação revigorava a todos, repartindo com eles o fervor do Espírito e o poder de expressão, que fazia de cada testemunho um motivo de convicção naqueles que os ouviam. Falei aqui lá no céu, né, que Jesus está no céu, mas ele está entre nós, ele está em espírito. Espírito que foi enviado. Tudo bem? Continuando, isso aqui pode ser mais esclarecido no decorrer do estudo. O Espírito Santo, desde então, ficou morando permanentemente na igreja, não em sua organização ou mecanismo, mas como possessão individual e pessoal do verdadeiro cristão. Então nós temos lá na Bíblia, que foi naquela época revelado pelo Espírito Santo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20.
Eu vou ler. Diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus não habita em casa feita pelo homem, certo? Deus, ele estabeleceu um novo templo. Como Jesus está em espírito, ele está invisível, então ele estabeleceu o nosso corpo como morada e templo do Espírito Santo, como morada e templo de Deus. Somos nós somos a igreja. A partir com a vinda de Cristo aqui na terra, nós passamos a ser o templo de Deus e não mais aquele templo que está destruído lá em Jerusalém. Entenderam? Uma nova história de Cristo para os nossos tempos. Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Cristo derramou o sangue dele e nos comprou, certo? Então, com certeza, a pessoa que é espiritual, que de fato é filho de Cristo, ela é batizada com o Espírito Santo. Continuando. Desde o derramamento do Espírito Santo naquele dia, a comunidade daqueles primeiros anos foi chamada com muita propriedade Igreja Pentecostal. Entenderam? Eu particularmente sou de uma igreja pentecostal. Porque a gente tem a revelação do Espírito Santo. Não só a gente conhece, como a gente tem os sinais. Quando nós oramos, os sinais acontecem. Então nós somos revelados pelo Espírito Santo. Sou seguidor de Cristo. Pentecostal. Pentecostal por quê? Manifestação quer dizer a manifestação do Espírito em sinais e prodígios. Entenderam? Então nós não somos, vamos dizer assim, evangélicos ou de uma religião apenas de boca, nominal. De fato, a gente conhece os sinais, as manifestações. Nós temos a revelação de Cristo. A gente conhece, certo? Estamos aqui fazendo esse relato da igreja primitiva, certo? Não somos sabedores de todas as coisas, certo? Não somos perfeccionistas a ponto de dizer que só eu conheço a Deus. O Espírito Santo, ele é soberano, ele se manifesta quem ele quer, certo? Então esse relato, essa pesquisa aqui é um testemunho de que Cristo, ele é verdadeiro, a igreja de Cristo é verdadeira. A igreja de Jesus Cristo, ela é verdadeira. Aquela igreja de Roma não é a igreja de Jesus Cristo. Ela se posiciona como a igreja de Cristo, de Roma. Entenderam? Nos próximos vídeos vou continuar o assunto.